Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live Novo Decreto do PAT e Trilho Voucher, Impactos, Riscos e Atenção para o RH. Meu nome é David Cotrim e é um grande prazer estar aqui com vocês para conduzir esse encontro. Esse é um tema extremamente relevante para quem atua com RH, benefícios e conformidade, porque as regras estão mudando e isso traz impactos diretos na operação, nos fornecedores, na experiência do colaborador e principalmente na segurança da gestão. Hoje vamos conversar de forma clara e objetiva sobre o que muda com o novo decreto, quais cuidados o RH precisa ter e como se preparar para esse novo cenário com mais eficiência e controle. Antes de começarmos, alguns recadinhos rápidos para que tudo aconteça da melhor forma. As perguntas de vocês tornam essa experiência muito mais rica. Então, envie suas dúvidas ao longo da apresentação usando o botão específico aqui da plataforma. Teremos um momento exclusivo de perguntas e respostas ao final para responder as principais dúvidas ao vivo. E se alguma questão ficar pendente, nosso time vai anotar e buscar a resposta com os especialistas responsáveis. A live está sendo gravada e ficará disponível posteriormente, para quem quiser rever o conteúdo. E claro, ao final do evento, vocês também podem procurar o seu gerente de projetos para continuar a conversa e aprofundar os próximos passos. Agora, para trazer esse tema com profundidade, prática e visão estratégica, temos o prazer de receber Laís Zimmermann. A Laís construiu uma trajetória muito sólida e diversa ao longo de quase 20 anos de experiência profissional, com forte atuação em áreas como atendimento comercial, marketing e parcerias estratégicas. Ela trilhou uma jornada consistente no desenvolvimento de negócios, relacionamento com parceiros e estratégias comerciais, chegando hoje a sênior como executiva de canais, com atuação em vendas e estratégia comercial. Em outras palavras, é alguém que combina visão estratégica, relacionamento de negócios e experiência prática de mercado para discutir um tema tão importante e atual como este. Então, com vocês, Laís Zimmermann. Laís, é um prazer tê-la conosco. O palco é todo seu. Obrigada, David. Obrigada aí o pessoal do canal da Information pelo convite de poder estar aqui com vocês, né, para falar sobre esse tema, né, tão importante que está tão em alta, está se falando muito aí nos últimos meses, principalmente com a mudança, né, que ocorreu desse novo decreto, né, em novembro do ano passado. Então a gente veio aqui trazer essas informações, né, acredito que isso acaba trazendo muitos questionamentos, muitas dúvidas, como que vai ser daqui para frente, o que que muda, né, e agora o que que eu faço? Enfim, né, já David aí fez toda a apresentação minha, né? Estou aqui na Sênior como especialista WIPO, né? A WIPO é uma empresa da Sênior, uma fintech da Sênior, que cuida dessa parte de benefícios corporativos, né? Dos nossos clientes. E a gente veio então falar um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Bom, acho que vocês já estão vendo aí a minha tela, né? O que a gente vai conversar, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário, né? O regulatório do PAT, o que é o trilho voucher, por que essa mudança é obrigatória, o que muda e o que não muda, né? Aí para o RH, a experiência de compra do colaborador e como a WIPO também pode apoiar nessa transição, claro, através do nosso, principalmente, né? Super App, que eu vou falar um pouquinho mais ao final aí da nossa live, tá, pessoal? Primeiro de tudo, né, o questionamento aqui, a sua empresa ela é pátio ou ela utiliza, né, algum bolso regulamentado? A gente ouve muito, né? Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui são do RH, são do time de benefício, né? Mas ainda causa dúvida, principalmente para o colaborador, Pati, ele muitas vezes não precisa saber, né, necessariamente o que que é, ele não ouve, ele só sabe que ele tem um cartão de benefício e que ele pode utilizar, né? Mas, claro, o PAT, né, ele fez 50 anos esse ano, né, uma lei lá de 76, que é justamente o Programa de Alimentação do Trabalhador, né? O governo instituiu, né, essa lei justamente como incentivo, né? Então a empresa ela acaba promovendo, né, a saúde, a nutrição, ela oferece, né, e atualmente a gente tem a questão dos cartões de benefício, né, para alimentação e refeição. E, em contrapartida, ele tem aí benefícios fiscais, descontos no imposto de renda, enfim.
Só que a gente percebeu aí ao longo dos últimos anos, né, a lei tem 50 anos, várias mudanças, né? Em um primeiro momento, dentro do mercado, né, esse contexto do mercado, a gente sempre ouviu mais o quê, né? O que existe há mais tempo? Os cartões, os arranjos que a gente fala, os cartões de bandeira fechada, né? Que é Ticket, Alelo, VR, Sodexo, né? Talvez alguns que estejam aqui hoje conosco na live, se não utilizam, já utilizaram, eu já utilizei, né, esses cartões, então são cartões que dependem de uma rede credenciada, né? Não é em qualquer lugar que ele é aceito. Né? E nos últimos anos a gente viu uma crescente, né, dos cartões aí, os cartões bandeirados, os cartões de arranjo aberto, né, que a gente fala, que seja porque tem ali, aceita Master, Visa, Elo, enfim, né, como o cartão do Hipoflex, né, que nós temos bandeira Master. Ele passa na função, então, crédito, né, e ele tem uma aceitação maior. Né? Claro, essas empresas, né, por exemplo, nós do Hipoflex também somos cadastrados, né, como facilitadora no programa de alimentação do trabalhador, então a empresa ela opta muitas vezes até por uma aceitação maior. Né? Só que isso acabava trazendo muitas dúvidas, dúvidas tanto para os colaboradores como para as empresas. Isso acabou trazendo um movimento maior, porque assim, cartões de bandeira fechada, né, é uma rede muito pequena de aceitação. O cartão de bandeira aberta existe, né, uma amplitude maior, só que ao mesmo tempo que os cartões de bandeira aberta buscaram, né, o mercado, aí ampliar o mercado, a aceitação dos colaboradores, a gente tinha aí muitos problemas com rebate, cashback, enfim, né? E por que disso tudo, né? Então, assim, existe esse manifesto multissetorial, né, que foram sim, né, as associações, grandes áreas, aí muitas dessas associações, por exemplo, brasileira das empresas de cartão de crédito, Sebrae, né, que todo mundo conhece, Abras, enfim, vários desses órgãos, inclusive que a Sênior, né, a WIPO faz parte justamente para essas conversas e negociações, e começou a ocorrer uma grande pressão no mercado, né? Por quê? Se a empresa ela fornece uma alimentação para o trabalhador, né? Uma refeição, uma alimentação, enfim, que seja, e ele não tem tanta liberdade, né? E isso ela não envolve só o colaborador, ela envolve os estabelecimentos também. Por quê? Porque os cartões de bandeira fechada, o estabelecimento lá ele precisava o quê? Se credenciar, né, para poder aceitar esses cartões. E aí o que acontecia, né? Na maioria das vezes eles cobravam a taxa, né, que eles queriam. Então, assim, restaurante, eu quero começar a aceitar o cartão lá, ticket, por exemplo. Beleza, ele vai no momento lá que o cliente vai pagar, ele, óbvio, vai ser descontado lá uma taxa da maquininha que ele paga lá para a operadora de cartão, mas ele tinha que, em cima, né, dessa compra que aquele colaborador fez, ele repassar um percentual para ticket, né? E esse percentual às vezes chegava a 10, 15%. E aí o que os estabelecimentos começaram a fazer? Ok, vamos aceitar, mas vamos repassar essa taxa para o trabalhador, né? Eu não sei se alguém aqui já passou por uma situação de ir num estabelecimento, né, de alimentação à refeição e ter, né, na nossa cidade, eu moro em Blumenau, Santa Catarina, então na minha cidade tinha disso, tinha alguns mercados que tinham um papel lá no caixa que dizia, ó, cartão tal, né, é cobrado 10% a mais. Por quê? Porque o próprio estabelecimento repassava essa taxa, né, para o colaborador lá na ponta, porque assim, ele queria aceitar, porque muita gente, né, cobrava, pô, não aceita o cartão e tal, só que ele não queria, né, pagar aquela taxa. Então, o colaborador às vezes se sujeitava para poder utilizar aquele cartão. Então começou essa pressão de vários setores, né, para que houvesse não é só uma concorrência leal entre as operadoras, mas também uma maior aceitação dos estabelecimentos, né, para que o trabalhador, que no fundo, né, o programa de alimentação do trabalhador, ele veio para ajudar o trabalhador, né, para ele ter esse benefício, então para ele poder também ter um número maior de estabelecimentos que aceitassem. Então, a lei, né, o último decreto, a mudança, ela veio justamente com, né, através desse manifesto
protesto desses vários órgãos, desses vários associações, enfim, né, setores pressionando, e principalmente o governo, para que ocorresse uma mudança aí no PAT, né? Então, de novo, qual era o foco, né? O uso correto do benefício para trazer transparência, segurança jurídica, segurança alimentar. Então, era uma série de fatores, né? Porque aí começou, óbvio, de novo, o trabalhador, às vezes lá na ponta, ele não tinha a visão daquilo, né? Mas a minha empresa, eu continuo tendo um cartão aqui, ticket, Alelo, enfim. E por que que eu tenho esse cartão que não aceita em qualquer lugar e às vezes um colega, né, um amigo, um parente, estava numa outra empresa que daí tinha um cartão de bandeira aberta que era aceito em maiores locais, por que que na minha empresa não troca? E aí às vezes a gente, né, a gente sabe que muitas empresas ainda mantinham esses contratos, justamente porque tinham essas contrapartidas, né? Em um momento se chamava rebate. Aí tiveram mudanças, né? Já falei, o Pati ele tem 50 anos, né? Então tiveram algumas mudanças ali em 21, 22, 24, né? Que era proibido você receber qualquer ajuda financeira. Então as empresas, né, de arranjo fechado começaram a buscar formas de continuar dando esse benefício para as empresas sem que fosse, eu estou te dando um dinheiro de volta. Então, às vezes pagava um plano de saúde, muitas vezes pagava no final do ano uma cesta, né, lá para o trabalhador, ou aquilo pontuava e trocava por premiações, bonificações, brindes, comprava brindes e final do ano a empresa fazia. Enfim, a gente já escutou, né? Eu que faço agenda com os clientes, a gente já ouviu várias histórias, vários formatos de negociação. Né? Então, a mudança ela veio para justamente trazer mais transparência, um uso correto do benefício, né? Mas principalmente também uma forma que fosse beneficiar aquele que precisava ser beneficiado, que era quem? O trabalhador, né? O empregado lá, o colaborador. E aí, com isso, então, veio essa grande mudança, né? Que foi essa mudança que aconteceu ano passado em novembro, que é a criação do trilho voucher, né? Então, o que que é o trilho voucher? Hoje, a gente, quando vai fazer o pagamento com cartão, a gente paga como débito ou crédito, né? Então, foi criado um terceiro formato, que é o voucher, né? Em que todos os cartões, né, vão passar a aceitar tudo que for sempre alimentação e refeição quando você for pagar lá no caixa, seja num mercado, num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, você vai dizer que é voucher, né? Então, apesar de que, né, principalmente os cartões de bandeira aberta, como o Hipoflex, nós temos multibolsos, e aí você pode pagar vários tipos de benefício, mas sempre que for alimentação e refeição, você não vai falar mais, por exemplo, crédito, você vai falar voucher, né? Então, os cartões, né, as operadoras, enfim, os estabelecimentos, as maquininhas, todo mundo precisa se adequar a essa mudança. Claro, foram várias mudanças, dentre elas, aí aqui são mudanças de negócio também, então não pode ser cobrado lá do estabelecimento mais do que 3,6%. Então, lembra que eu falei lá anteriormente, as empresas de arranjo fechado que, né, não tinha nenhum tipo de regulamentação com referente a isso, né? Eles podiam cobrar 10, 15, era a negociação deles. Então, de cada estabelecimento, eles cobravam uma taxa que eles, né, tivesse ali na negociação. Então, a partir de agora, é no máximo 3,6%, e aí com isso, né, você acaba impedindo com que essas empresas paguem esses rebates e cashbacks, porque ela não tem um retorno financeiro tão alto, né, para poder dar esse valor para as empresas. E também, né, com a criação do trilho voucher, digamos, fica todo mundo em pé de igualdade, vai ser a mesma forma de aceitação de cartão. Né? Isso tudo não mudou nada com o que a empresa já tem, a questão de manter lá os benefícios fiscais, né? A questão inclusive do risco trabalhista, por quê? Porque se eu, como empresa, estou dando um benefício para o colaborador e estou me inscrevendo num programa, né, para justamente receber um benefício fiscal, eu sei que eu tenho que estar enquadrado dentro dessa legislação, dentro daquilo que me exige a legislação.
né? Então, se de repente eu pago, inclusive um cartão que eu pago no alimentação e refeição e permite que esse cara vá lá e saque o dinheiro e utilize para outra função, ou que ele vá lá e compre, sei lá, uma roupa num shopping, também está errado, né? Então, essa fiscalização ela começa a partir já desse trilho voucher. Por quê? Porque, de fato, eu não vou mais poder ficar transacionando de qualquer forma, e sim para aquele fim que foi criado, o Programa de Alimentação do Trabalhador, e ele acaba trazendo uma igualdade maior entre as empresas, né? Principalmente as operadoras aí de cartão, para poder atender, né, tanto a ponta lá no estabelecimento, como também as empresas, tá? E aí, com isso, então, né, todo mundo aqui, arranjo aberto, arranjo fechado, começa a operar a partir do trilho voucher, tá? Como eu falei, a lei, ela foi assinado, o decreto foi assinado ano passado, em novembro. A princípio, foi dado um prazo de 90 dias para as empresas se adaptarem, né? Esse prazo ele findou ali em março. As operadoras aí de cartão de bandeira fechada, né, entraram com liminar para tentar derrubar esse decreto. Então, ficou ainda um período de discussão. O governo não aceitou, não acatou a liminar, né? Então, continuou esse processo. Só que, óbvio, né, a gente sabe que é um processo que, de novo, ele envolve vários setores: os estabelecimentos, as máquinas de cartão, as empresas, e aqui eu digo as empresas, tanto as empresas fornecedoras, né, que são essas que a gente está vendo aqui na tela, como as empresas com seus colaboradores e os cartões, né, os colaboradores lá na ponta com seus cartões. Então, esse prazo, ele estava ali em março, a gente ainda estava aguardando a questão da liminar, mas agora está tudo certo. Então, a gente já começa a operar com o trilho voucher, né? Nós, por exemplo, como colaboradores da Sênior, os nossos cartões do Hipoflex, eles já tiveram essa mudança, eles já estão operando, né, a parte de alimentação e refeição com o trilho voucher. Tá? E aí eu gosto sempre de destacar aqui que às vezes, né, a gente acaba entrando em vários tipos de discussão. A gente às vezes conversa com o cliente, a gente, óbvio, a gente quer poder atender o cliente da melhor forma possível, mas a gente quer informar também. Nós temos a nossa solução, a gente oferece para o cliente, e aí cabe ele aceitar se ele quer a nossa, a outra solução, enfim. Mas eu acho que o mais importante e o intuito também aqui dessa live é a gente trazer essas informações para vocês, né? O próprio decreto, ele veda expressamente o uso do benefício para qualquer finalidade que não seja alimentação adequada e saudável. Então, assim, se eu sou uma empresa inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador e eu estou numa negociação, ou o contrato que eu tenho lá me dá uma academia de graça, me dá algum, né, um crédito que eu posso sacar, algo de lazer, um streaming de graça, eu não posso mais receber, né? Segundo essa mudança que teve em novembro do ano passado com o novo decreto, né? Então, é bem importante a gente dar uma olhadinha nos nossos contratos, conversar com os nossos fornecedores, né? Então, ele proíbe aí, ó, que vai descaracterizar o benefício. Então, eu converter, como eu falei, eu recebo lá o benefício em alimentação, refeição, mas eu consigo sacar, converter esse dinheiro, eu consigo fazer uma transferência, eu consigo esse saldo movimentar para outros bolsos, né? Usar ele de uma forma que não seja para alimentação e refeição. Tá, pessoal? E óbvio, né? Ok, né? Mas a empresa lá me falou, né? O meu fornecedor lá, que tá tudo certo, eu posso continuar utilizando. E se eu continuar utilizando, o que pode acontecer? Você pode ser excluído do programa de alimentação do trabalhador, e óbvio, se você for excluído, você vai ter, né? Você vai perder esses incentivos fiscais, né? Que é justamente ali o desconto no imposto de renda, que é para isso que as empresas se cadastram, senão ela não precisaria, né, se cadastrar no programa de alimentação do trabalhador, não é obrigatório, né? E também, claro, ocorrendo essa, né, após essa fiscalização, vendo, né, que houve esse descumprimento ali da regra, né, que precisa para estar dentro do programa de alimentação do trabalhador, pode ocorrer inclusive multa, né, atuações administrativas em multas que pode chegar até R$ 100 mil, tá?
tá? Então é importante vocês estarem bem atentos com relação a isso, o contrato, a operação, como que vocês estão utilizando esses cartões. Como eu falei, nós já estamos 100% alinhados, né, com todas as mudanças que tiveram, nosso cartão já está 100% preparado, inclusive a gente teve que mudar, né, trocar os cartões de todos os clientes que já utilizavam para que fosse aceito o Trilho Voucher. Hoje, né, quando a gente vai nos estabelecimentos, a gente já diz que vai pagar no voucher. Caso o estabelecimento não esteja preparado ainda, não teve atualização da sua máquina, a gente ainda fala que é função crédito, porque a gente sabe que ainda a gente vai passar por um momento de, né, estamos, na verdade, passando por um momento de transição e a gente não pode deixar o colaborador da mão, né, que ele seja afetado com relação a isso. Então, a gente ainda vai ter um período aí de transição em que, caso eu vá, né, em um estabelecimento desse, ele ainda não esteja operando com voucher, os cartões eles vão aceitar, né, o crédito, que é o nosso caso, mas a gente já está operando. Então, agora, inclusive, no dia 20, né, a gente começa a fazer essa virada de chave para todos os nossos clientes, para que seja habilitado o Trilho Voucher para eles também, né, porque, de novo, ocorreu a mudança, tiveram esses atrasos devido às liminares, agora as liminares, né, enfim, foram todas finalizadas, não tem mais, então, a partir de agora, de fato, quando o governo falar, viramos a chave, é isso, a partir de agora, a gente tem que estar preparado para atender, tá, pessoal? Então, aqui, né, reforçando, com um novo cartão, então todo mundo que já tinha o Hipoflex, a gente fez a mudança, já encaminhou os novos cartões. Quem, né, está se tornando cliente a partir de agora, também já está recebendo o cartão com Trilho Voucher. Então, conversem aí com as empresas, os fornecedores de vocês, e caso vocês, óbvio, tenham interesse aí em entender um pouquinho mais sobre o nosso cartão, né, o Hipoflex, vocês podem chamar o pessoal aí da Information para saber um pouquinho mais, né? De novo, bolsos que são de alimentação e refeição, né? Eles vão passar como voucher. Os demais bolsos continuam passando na função crédito. Então, se eu tenho um cartão que é de plataforma, né, multibolsos como o nosso, que às vezes você tem um bolso lá livre em que você paga uma premiação, uma bonificação, tem um bolso, sei lá, combustível, mobilidade, que eu dou um auxílio combustível, ou um bolso home office, né, para as pessoas que trabalham de home office e ganham uma ajuda de custo, você continua utilizando como crédito, mas alimentação e refeição você sempre vai utilizar na modalidade voucher, né? No momento de pagamento, lá na maquininha, você vai falar voucher e ele já vai selecionar lá o caixa, enfim, que é a modalidade voucher e vai descontar desses bolsos, tá? E eu acho que é legal a gente falar da importância, né, da gente sempre estar alinhado com o que a gente espera dentro da empresa, né, principalmente falando com os times de benefício, é o quê? Trazer esse benefício para o colaborador, né? E esse benefício ele tem que ser para o RH também, tanto na operação como na confiança, né? Hoje a Sênior, ela é uma empresa aí de quase 40 anos de história. Nosso primeiro produto foi a Folha, né? Nós temos todos uma expertise, né? Nós somos referência no mercado em sistema de RH, né? Hoje, só para você ter uma ideia, 20% de todas as folhas de pagamento que são processadas no país são processadas dentro do nosso sistema, né? E a WIPO ela já nasce com toda essa expertise da Sênior para atender, né, entender todas as dores e atender principalmente dos nossos clientes, óbvio, que possuem nosso sistema de RH, mas não somente eles, né? Porque o cartão do Hipoflex é um cartão, uma plataforma, né, de multibenefícios, e eu não necessariamente preciso ter o sistema de HCM da Sênior, ter um sistema de RH da Sênior para utilizar. Óbvio que eu vou ter alguns benefícios, algumas integrações, né? Mas as funcionalidades básicas, né, todas elas, esse cartão ele já vai proporcionar. Tá? E isso tudo, pessoal, alinhado sempre com educação financeira. Hoje a gente conversa muito com as empresas, né? Principalmente após, né, o advindo aí do e-consignado, né, os RHs, só de ouvir o nome já ficam arrepiados aí, porque a gente sabe que isso acabou trazendo
muitas demandas, né, para os times de RH, porque o pessoal hoje consegue pegar empréstimo, né, até mesmo na CTPS, e a gente traz esse apoio também através de forma gratuita, né, de cursos de educação financeira. Então, todo o nosso cliente do Hipoflex, que possui nosso cartão de benefício, a gente disponibiliza no nosso aplicativo, né, esses cursos para justamente ajudar nessa alfabetização financeira, né, para ajudar, ser um apoio mesmo nessa jornada de saúde financeira do colaborador para os times de RH, tá, pessoal? Eu acho que é muito importante aqui a gente destacar esse nosso aplicativo único. Eu sei que alguns que estão aqui são clientes já, né, sênior, clientes muitos, né, do RP, mas hoje a gente tem toda uma jornada integrada no aplicativo da Wipo. A Wipo, né, como fintech da sênior, como empresa da sênior, a gente tem o nosso cartão de benefícios, a gente tem todo um ecossistema de benefícios de saúde física, saúde mental, inclusive saúde mental, aí falando de NR1 também, né? Não quero entrar, desviar um pouco do nosso assunto, mas a gente tem também isso tudo dentro de um único aplicativo para trazer uma experiência, né, uma jornada fluida e centralizada, tá? Inclusive, eu quero soltar aqui para vocês um vídeo, né, falando um pouquinho mais desse nosso aplicativo. Ó, deixa eu compartilhar aqui de novo, que eu acho que eu não compartilhei com som. Vocês estão vendo a minha tela, né? Eu vou soltar esse vídeo só para vocês verem um pouquinho mais sobre como que é o nosso aplicativo e o que ele oferece. Seu colaborador ainda acessa vários sistemas e aplicações? Chegou a hora de centralizar tudo em um só lugar. Apresentamos o Super App Wipo, o RH digital que cabe no bolso do colaborador. O ecossistema sênior agora totalmente unificado em um aplicativo. Bater ponto nunca foi tão fácil. Consultar ou solicitar férias? Feito. Benefícios flexíveis e inteligentes na palma da mão e até no smartwatch. Olerite, informes, tudo sempre aqui. Créditos conscientes, simples, seguros, transparentes. Carregado de conhecimento e educação. Acessar rede social corporativa, caros aniversários. Pesquisa de clima na mão, assim como o diário de humor e os feedbacks. Um universo de soluções. Um só super app. Super completo para o colaborador, super estratégico para o RH. Mais bem-estar físico, emocional e financeiro para o seu time. Potencializando sua empresa, seu RH e as suas pessoas. Super App Wipo. #WePowerYou. Então, pessoal, esse é um pouquinho da experiência que a gente já está levando para todos os nossos clientes, né? Que é realmente um aplicativo único para centralizar toda a experiência dele. Então, em um mesmo local, ele pode ver lá o saldo, o extrato do cartão dele, né? Se ele tem a folha da Sênior, ele pode ver a parte do Olerite digital. Se tem o ponto, ele pode bater ponto no aplicativo. Né? Então, assim, tudo que a gente centraliza essa experiência e tudo que a Sênior tem, né, de produtos, a gente consegue agregar dentro desse aplicativo. Inclusive, a gente já, né, agora final do mês, já trazendo aqui uma novidade aí para vocês que estão na live, a gente vai ter o lançamento da parte do Senior Flow. Então, para quem tem, talvez tenham pessoas aqui, inclusive, que estão no nosso webinar aqui, no nosso bate-papo, que tenha, de repente, por exemplo, o Sign, que é a ferramenta de assinatura da Senior, ou o BPM, que é a ferramenta de fluxos, né, automação de fluxos, elas estarão disponíveis no aplicativo da Wipo. Né? Então, você pode, por exemplo, se você tem o BPM, fazer solicitações, né? Abertura dessas solicitações e os aprovadores nas etapas dentro do aplicativo da Wipo. Né? Então, de novo, é um produto da Sênior integrado no aplicativo da Wipo para trazer essa experiência unificada para o colaborador, para o RH, para todas as áreas envolvidas. Né? Aqui é um exemplo de um fluxo, né, de manutenção predial. Aqui a pessoa abriu, então, manutenção de lâmpadas, inclusive, aí, claro, o formulário você cria da forma que, né, você achar melhor, com as informações que você precisa, batendo foto, falando da criticidade, para quem que é para enviar, enfim, né, isso tudo dentro do aplicativo, assim como o Sign, né? Então, para quem tem o Sign, eu preciso disparar documentos para assinatura lá para o meu colaborador. Você dispara via plataforma do Sign e ele vai poder acessar esse documento
pagamento dentro do aplicativo da Wipo e assinar, inclusive, com reconhecimento facial, né? Então, isso é um pouquinho do que a gente já tem, né? São produtos que nós já temos e estamos trazendo tudo dentro de um único aplicativo, tá, pessoal? Então, queria trazer isso também para vocês, porque eu sei que é uma novidade bem bacana e a gente tem muito cliente aqui que está nessa agenda hoje que tem, né, esses produtos e vão poder se beneficiar aí de mais essa solução. Tá? Isso aqui é um pouquinho dos clientes que a gente já tem aí do cartão do Hipoflex. Eu acredito que muitas dessas marcas aqui vocês já conhecem, né? Hoje nós temos mais de 3 mil clientes já operando com o cartão do Hipoflex. Temos mais de 4 milhões de colaboradores utilizando o aplicativo do Hipoflex, seja para ver o seu saldo do cartão, seja para poder consultar seu Olerite, bater ponto, enfim, né? E, bom, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho mais sobre o Trilho Voucher, né? Sobre o que a gente tem aí de mudança, né? Vocês possam conversar, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, pode nos chamar também, né? Ou que estejam aí, de repente, buscando um novo cartão, ou que precise, que vão iniciar com esse benefício na empresa, chame, né, o pessoal aqui da Information. A gente pode, óbvio, fazer uma apresentação aí completa, falando de toda a solução, né? Aqui foi só uma passadinha, né, para vocês terem um pouquinho da experiência, mas conversem, verifiquem os seus contratos, vejam com as suas operadoras, as suas fornecedoras, né, se elas já estão atualizadas, porque senão, né, de uma hora para outra, de repente, o cartão ali pode parar de funcionar, tá, pessoal? Mas é isso. Eu não sei se tem alguma pergunta no chat, se alguém, né, ficou com algum questionamento, eu sigo agora aqui para poder tirar essas dúvidas com vocês. Laís, excelente ter você aqui com a gente, viu? E esse é um tema que, sem dúvida, está no centro das preocupações aí de muitos profissionais, né? Então, vamos aproveitar aí ao máximo a visão, né, que você tem sobre esse assunto e se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma pergunta aqui, eles podem mandar no chat, tá? Por enquanto não temos nenhuma pergunta, mas enquanto o pessoal vai mandando aqui, para a gente ter ali uma visão sua, né? O que que você diria ali para um RH que ainda não começou essa revisão, né? Mas ele percebe que ele precisa se movimentar. O que que você diria ali para um RH que tem essa necessidade ali? Então, acho que o primeiro ponto, se hoje ele opera com algum cartão, é justamente rever o seu contrato, né? Rever as questões, justamente se você ainda, né, recebe algum rebate, algum cashback, até para evitar, né, qualquer tipo de, como a gente viu ali, autuação administrativa, exclusão do programa de alimentação do trabalhador. Então, rever esses contratos, né, um primeiro ponto. Um segundo ponto, conversar para ver se o seu cartão já está apto, né, a receber, e para não acontecer do colaborador chegar lá na ponta, querer utilizar o cartão e não conseguir, e aí eles vão bater em quem? No RH, né? No dia seguinte ele vai aparecer lá no setor que ele não está conseguindo utilizar o cartão dele, né? Então acho que esses são dois pontos importantes. E aí, caso não fique tão claro, né, a empresa, hoje a gente trouxe muitas informações, essas mudanças, né, porque é óbvio, né, a empresa às vezes lá, a fornecedora, ela vai dizer, não, tá tudo certo, a gente tá tudo, né, tá tudo certo, tem liminar, não tem mais, tá, pessoal, essa liminar, por mais que, né, a grande maioria das operadoras ali de cartão fechado, elas entraram com as liminares, não, né, não foi acatado pelo governo, então, a gente segue, não, é uma mudança que já ocorreu, né, já está ocorrendo, a gente está nesse processo de transição, então não é algo, eu sempre costumo falar para os clientes, né, não é como a bolsinha de primeiros socorros, né, que fizeram todo mundo comprar e aí depois ninguém fiscalizou, morreu, não aconteceu e é isso, né, virou brinquedinho, né, isso aconteceu já há muitos anos, talvez tem gente que está aqui na live e não passou por isso, né, mas eu passei, que aí depois virou brinquedinho nosso, né, todo pai comprou lá para botar dentro do carro, depois não era mais obrigatório, não ia ser fiscalizado, a gente brincava com aquelas bolsinhas em casa ali, enfim, com o que vinha dentro do kit, né, de primeiros socorros. Então, sim, vai ocorrer a mudança, já está ocorrendo, estamos no processo, então eu acho que isso é super importante, rever os seus contratos, né, fazer os questionamentos, qualquer coisa conversar, né, se a empresa tiver um apoio contabilidade jurídico, né, bem importante, e caso, claro, você tenha alguma dúvida, você pode nos chamar, né, a gente está aqui para ajudar
ajudar a, né, atender os nossos clientes, porque, de novo, né, a Sênior, hoje nós somos uma empresa aí, reconhecida no mercado, somos uma empresa que inclusive estamos na Bolsa de Valores, temos os nossos acionistas, os nossos resultados a cada trimestre a gente divulga, né, nas mídias, então nossa plataforma, nosso cartão, enfim, as nossas soluções são 100% alinhado com a LGPD, PAT, né, nós temos um time de compliance dentro da Sênior, então a gente de fato segue essa regra, né, à risca, inclusive no evento dos 50 anos do PAT que ocorreu algumas semanas atrás, que foi em Brasília, a nossa diretora da UIPO, né, a diretora da UIPO, né, de mercado da UIPO, estava lá, participou desse evento, né, porque de fato a gente acompanha muito próximo todas essas mudanças, né, ajuda nessas mudanças, justamente trazendo as dores aí do mercado, as dores das empresas e dos colaboradores, tá? Muito bom. E tem uma dúvida aqui, Laís, Uhum, do Elder, relacionada ali àquela parte de saúde, né? Que a preocupação grande ali do PAT em relação a tipos de alimento ou coisas que são utilizadas ali para esse tipo de benefício, né? Então, a gente teve uma onda ali, né, de alimentos com aquele selo alto teor de açúcar, né? Ou alto teor de sódio, né, que são alimentos considerados ali como um risco para a saúde, e esse risco está bem descrito ali na embalagem, né? Esse tipo uhum. de alimento tem algum impeditivo ali de ser utilizado por esse voucher que vai passar ali dentro do pátio, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, a legislação ela diz que é para alimentação e refeição, né? E muito se fala, né? Ah, mas alimentação e refeição. Ah, mas eu vou num mercado, eu compro refrigerante, e o caixa não deixa eu passar, porque ele diz que isso não é alimentação e refeição. Ou vou dar um exemplo, eu vou querer comprar um pacote de bolacha recheada, um pacote de amendoim, e ele não passa, né? Então, isso, na verdade, não é a operadora de cartão que dita isso, e sim o estabelecimento, o local de aceitação, né? Que tem que estar adequado. Da mesma forma, a gente já ouviu relatos de clientes que passam o seu cartão de alimentação, por exemplo, ou refeição, e abastece o carro no posto de gasolina. Eu posso fazer isso? Segundo o programa de alimentação do trabalhador, não pode, né? Mas a empresa ela não consegue fiscalizar isso, porque assim, inclusive, né, por causa da LGPD, ela não tem acesso ao que o colaborador gasta. Então, é importante ela entender que o cartão, a fornecedora dela, esteja adequada, que o bolso seja específico e que tenha bloqueios. Por exemplo, os nossos bolsos de alimentação e refeição, por não dependermos de uma rede credenciada, e sim vai pelo CNAE, ele só vai aceitar nesses estabelecimentos de alimentação e refeição. Se eu tentar ir num posto de gasolina e tentar abastecer o meu carro, ele não vai passar, né? Não vai passar. Se eu quiser ir numa loja, ou se eu quiser transferir, como eu falei, a gente tem multibolsos, eu quero tirar do meu bolso alimentação e jogar lá no bolso livre, porque eu quero pagar uma conta, ou porque eu quero, enfim, comprar a ração para o meu cachorro. Não vai aceitar, né? Ele tem bloqueios. Então, acho que é importante. Se a empresa ela seguir o processo que ela precisa seguir, que é fornecer de forma adequada, né? No bolso específico, de novo, né, se ela está inscrita no programa de alimentação do trabalhador, cabe o estabelecimento lá da ponta também cumprir essas regras, né? Nós não temos como controlar isso porque a gente não tem o histórico do que o colaborador está comprando, né? E a empresa também não consegue ver. Então, ela depende muito desse meio de campo, de que a fornecedora dela cumpra a legislação para que ela não seja punida por isso, porque inclusive isso pode trazer até um passivo trabalhista. Pô, eu estou pagando o colaborador num bolso alimentação. A fornecedora, a operadora de cartão, permite que ele tire do bolso alimentação e jogue num bolso livre e pague, por exemplo, uma conta de água, telefone, ou eles façam um Pix para a conta dele e utilize aquele dinheiro de uma outra forma. Nada impede do colaborador, quando sair, falar: não, mas esse valor eu recebia num cartão, mas eu pagava contas, já tem aqui o histórico, eu fazia Pix lá para minha conta e usava para outro fim. Eu recebia um valor por fora, né? Então, assim, você está fora da legislação. Então, isso, a operadora, a tua fornecedora tem que te garantir isso. Não, eu estou
né, eu sou inscrita num programa de alimentação do trabalhador, eu estou pagando para essa finalidade e o colaborador precisa utilizar para essa finalidade. Né? Senão é uma cadeia. De novo, todos são responsáveis, cada um por sua etapa. Mas existem aqueles que respondem, né, subsidiariamente entre elas. Né? Então, cabe à empresa garantir, né, junto com a sua fornecedora, de que, de fato, os bolsos que ela tem ali, a utilização do cartão seja somente para aquele fim. Tá? Perfeito. Bom, Laís, não temos mais perguntas aqui no nosso chat, então estamos chegando aqui ao final da nossa live e eu quero agradecer sinceramente a sua presença e a presença de todos vocês. Laís, muito obrigado por compartilhar conosco sua visão, sua experiência e seu olhar tão completo sobre esse tema. Foi uma conversa extremamente relevante e com certeza muito útil para todo mundo que atua com RH e principalmente com benefícios. Eu tenho certeza de que hoje cada participante sai daqui com muito mais clareza sobre o que está mudando, onde estão os riscos e quais passos eles precisam começar a tomar agora. Então, para continuar essa conversa, entender como aplicar esses aprendizados na realidade da sua empresa, procure o seu gerente de projetos ou o seu executivo de contas. Nosso time ele está pronto para apoiar você nos próximos passos. A gravação ficará disponível posteriormente, então vocês poderão rever os pontos mais importantes e compartilhar com suas equipes. Mais uma vez, obrigado pela presença e pela participação de todos. Nos vemos na próxima live e até lá, seguimos juntos transformando informação em decisão. Até mais.